Você já percebeu que antes de um grande avanço na sua vida, algo muda dentro de você? É quase imperceptível, mas está ali. Uma sensação diferente, uma inquietação leve que cresce a cada dia. Nada parece ter mudado do lado de fora, mas por dentro, algo começa a se mover. O pensamento fica mais intenso, as emoções mais sensíveis e, de repente, o que antes fazia sentido, agora parece pequeno demais. É nesse ponto que muitos se confundem, acham que estão perdidos, quando na verdade estão prestes a viver um dos maiores moveres de Deus. Porque antes que Ele abençoe alguém por fora, Ele transforma por dentro. O que acontece na mente quando Deus está prestes a te abençoar não é caos, é preparação, é realinhamento divino. Quando Deus decide liberar algo grande, Ele não começa movendo as circunstâncias, Ele começa movendo o seu interior. O primeiro campo onde o céu atua não é o mundo ao redor, é a mente, porque é nela que tudo nasce. A fé, o medo, o propósito, a dúvida. E é por isso que, antes da bênção chegar, a mente do escolhido passa por uma guerra silenciosa. É como se pensamentos antigos começassem a perder força e novos pensamentos, ainda frágeis, começassem a nascer. É desconfortável, porque o novo tenta ocupar o espaço do velho. E nesse conflito invisível, Deus está moldando a estrutura mental que vai sustentar o novo nível que vem aí. Deus não entrega o extraordinário a uma mente que ainda pensa de forma limitada. Ele não deposita grandeza em um recipiente que ainda duvida de si mesmo. Então, quando Ele está prestes a te abençoar, o primeiro sinal é mental. Uma mudança de consciência. Coisas que antes te satisfaziam, já não satisfazem. Pessoas que antes te influenciavam, agora te parecem distantes. E pensamentos que antes te prendiam, agora soam pequenos demais para o que está vindo. É como se o Espírito sussurrasse dentro de você. Não pense mais como antes, porque o que vem não cabe no antigo você. E é aí que começa a batalha entre o que você foi e o que Deus quer que você se torne. Essa batalha é silenciosa, mas profunda. A mente tenta resistir porque foi programada durante anos para sobreviver, não para expandir. Mas o céu não trabalha com sobrevivência, trabalha com propósito. E quando o propósito começa a ser liberado, a mente velha entra em colapso. Você pode sentir cansaço mental, insônia, dúvidas repentinas, até um certo desconforto ao redor de pessoas que antes eram comuns. Nada disso é coincidência. É o processo de reprogramação divina. Deus está trocando os pensamentos que te limitavam por pensamentos que te impulsionam. Ele está ensinando sua mente a pensar na frequência da promessa. É nesse ponto que muitos acham que estão em crise, quando na verdade estão sendo atualizados. A confusão mental é muitas vezes o primeiro estágio de uma transformação espiritual. A mente natural não entende o movimento do espírito. E por isso, quando o céu começa a operar, a mente antiga tenta reagir com medo, ansiedade e resistência. Mas é exatamente nesse cenário que o Espírito Santo começa a sussurrar. Aquieta-te, eu estou transformando você por dentro. O processo é desconfortável porque mexe na raiz dos pensamentos. Ele quebra padrões, destrava memórias, apaga crenças antigas e planta novas sementes. É um reset divino. O inimigo sabe que o maior campo de batalha é a mente, e por isso, quando Deus está prestes a te abençoar, o ataque mental se intensifica. Surgem pensamentos de desistência, confusão, cansaço e até desânimo sem motivo aparente. É o velho sistema tentando manter o controle, mas o que muitos não percebem é que isso é sinal de que o novo está próximo. A guerra na mente é a confirmação de que o céu está agindo. Porque quanto maior a promessa, maior o preparo mental. Deus está te ensinando a pensar como alguém abençoado, antes mesmo da bênção chegar.
Ele muda a forma de pensar, para depois mudar a forma de viver. E nesse período, ele começa a te afastar de ruídos mentais, conversas inúteis, distrações, opiniões alheias, porque para ouvir o céu é preciso silenciar o mundo. Quando Deus quer transformar a sua mente, Ele não fala em meio à multidão. Ele te leva para o deserto. É no silêncio do deserto que a mente se reorganiza, que o coração se alinha e que a fé amadurece. O deserto mental não é castigo, é um lugar de reset. É lá que você deixa de pensar como servo e começa a pensar como herdeiro. É lá que Deus te ensina a diferenciar o que é voz dele e o que é ruído do medo. Muitos confundem o silêncio de Deus com ausência, mas o silêncio é o ambiente onde ele trabalha a mente. Quando nada acontece fora, é porque tudo está acontecendo dentro. Ele está te treinando para manter paz em meio ao invisível. Porque quem não consegue controlar o que pensa, não consegue sustentar o que recebe. Deus não quer apenas te abençoar, Ele quer te preparar para permanecer abençoado. Por isso, Ele testa a mente antes de entregar a promessa. É por isso que, antes de abrir uma porta, Ele muda a forma como você enxerga as portas. Antes de enviar a bênção, Ele te faz amadurecer para não se perder quando ela chegar. E há algo curioso nesse processo. A mente começa a perder o gosto pelas coisas antigas. A mesma conversa que antes te animava, agora te cansa. Aquele hábito que parecia inofensivo, agora te incomoda. Você sente uma espécie de desalinhamento com tudo o que te mantinha no mesmo lugar. Isso não é tédio, é transição. É Deus te desconectando do antigo ciclo para conectar ao novo. É o céu trocando as lentes com as quais você vê o mundo. A mudança começa na percepção, porque quando a mente muda, o destino muda. A transformação da mente é o portal para a manifestação da bênção. Romanos 12:2 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa é a chave. Antes de Deus transformar a sua realidade, Ele transforma o seu raciocínio. Ele tira o medo de não merecer, o complexo de inferioridade, o peso da comparação, e coloca coragem, fé e clareza. É por isso que quando você está perto de um novo tempo, vem aquela necessidade profunda de se recolher. O espírito pede silêncio, a mente pede pausa. É como se o próprio Deus dissesse: deixa-me reorganizar seus pensamentos. E quando ele faz isso, algo muda de forma irreversível. Depois desse silêncio interno, algo começa a se acender. A fé, que antes era apenas teoria, começa a virar instinto. Você começa a pensar com esperança. Onde via impossibilidade, passa a ver oportunidades. Onde sentia medo, começa a sentir paz. Esse é o sinal de que a mente está alinhada com o céu. Quando isso acontece, o mundo externo não tem mais o mesmo poder sobre você. O caos pode estar em volta, mas a mente permanece firme. Essa é a mente abençoada. A mente que não reage, mas responde com fé. Mas antes que essa mente desperta se estabeleça, existe o último teste. O teste da paciência mental. Quando Deus está prestes a te abençoar, Ele testa se você confia mesmo quando não entende. Ele observa como você lida com o tempo de espera, porque a mente humana quer controlar o quando, o como e o porquê. Mas a mente espiritual apenas confia, e é nesse ponto que o céu observa. Você confia no que eu te disse, mesmo quando não vê nada acontecendo? Essa é a maturidade que precede a bênção, a capacidade de permanecer em paz, mesmo sem respostas. Enquanto isso, Deus trabalha no invisível. Ele alinha pessoas, tempos e circunstâncias para que tudo se encaixe no momento perfeito. E enquanto o cenário parece parado, a mente treinada pela fé descansa. Ela não precisa ver para crer, porque já entendeu que o invisível é mais real do que o visível. É nesse estágio que a bênção se aproxima, porque agora a sua mente não depende mais do externo para se manter firme.
E é exatamente essa firmeza que autoriza o céu a liberar o novo. O inimigo teme uma mente que entendeu isso, porque uma mente livre é uma mente incontrolável. Uma pessoa que aprendeu a pensar segundo a fé não se abala por aparência, não se desvia por demora, não se desespera por silêncio. E é por isso que o inferno tenta até o último segundo lançar pensamentos de dúvida, medo e comparação. Mas se você resistir a essa avalanche mental e permanecer em fé, a bênção é inevitável, porque o que estava sendo travado por pensamentos antigos finalmente se desbloqueia. E o céu começa a agir sem resistência. O que acontece na mente quando Deus está prestes a te abençoar é uma limpeza profunda. Ele remove o que não serve, ilumina o que estava escuro e expande o que estava limitado. É por isso que muitos perdem o sono, porque o Espírito está te acordando no meio da noite para alinhar teus pensamentos. É por isso que vem aquela vontade de se afastar um pouco, repensar, recomeçar. O mundo chama de crise, mas o céu chama de construção. Deus está refazendo sua mentalidade no molde da promessa. E quando esse processo termina, algo muda de forma definitiva. Você começa a pensar como quem já recebeu, mesmo antes de receber. A mente cria um campo de fé tão forte que o mundo físico começa a responder. As oportunidades voltam a surgir, as ideias se clareiam, o coração sente leveza. A mente em paz se torna o terreno fértil onde Deus planta o futuro. A bênção, então, não vem para te completar, mas para manifestar o que já estava pronto dentro de você. Porque a bênção não é o ponto de partida, é o reflexo do que a mente já se tornou. Deus sabe o momento exato em que a mente está pronta. Ele observa quando você deixa de reagir e começa a confiar, quando para de se comparar e começa a agradecer, quando deixa de pedir com medo e começa a declarar com fé. É nesse instante que o céu diz: agora sim, ele entendeu. E então, o invisível se torna visível. As portas se abrem naturalmente, as conexões certas aparecem, o peso sai, a paz entra, tudo começa a fluir. Não porque o mundo mudou, mas porque a sua mente foi transformada. A bênção chega silenciosa, quase sem aviso. Um dia você percebe, o que te incomodava não incomoda mais. O que te feriu não te define mais. O que parecia impossível agora é real. E nesse momento você entende, tudo o que Deus fez foi te preparar mentalmente para receber o que já era teu. O que acontece na mente antes da bênção é mais importante do que a bênção em si, porque a mente transformada não perde o que recebe, ela multiplica. E é por isso que muitos demoram mais do que gostariam, porque Deus não trabalha com pressa, Ele trabalha com preparo. Ele prefere demorar te moldando do que te perder por não estar pronto. Então, se você sente que sua mente está cansada, confusa, inquieta, saiba, não é fim, é início. Você está sendo realinhado com o propósito. O que parece confusão é Deus trocando o mapa mental da sua vida. É Ele te tirando da frequência do medo e te sintonizando na frequência da fé. E quando essa transição terminar, você vai perceber que tudo mudou. O que antes era dúvida se torna certeza. O que era ansiedade se transforma em calma. E o que era silêncio passa a ser paz. Porque a mente que confia em Deus não precisa entender o processo para permanecer firme. Ela apenas sabe, o que vem dele é bom, perfeito e agradável. Talvez agora mesmo você esteja nesse exato ponto, com a mente agitada, sem entender o porquê de tanta oscilação interna. Mas ouça bem, essa agitação não é fracasso, é o indício de que o céu está te preparando. Não lute contra o processo, permita que Deus termine o que começou dentro de você. A bênção está a caminho, mas antes ela precisa encontrar uma mente pronta,
Uma mente livre do medo, curada da dúvida e fortalecida pela fé. E quando chegar, você vai entender por que demorou. Vai olhar para trás e perceber que, se a bênção tivesse vindo antes, talvez você não estivesse pronto para sustentá-la. Mas agora, com a mente madura, você não vai apenas receber, vai multiplicar, vai inspirar, vai testemunhar. Porque uma mente abençoada transforma tudo o que toca. Ela atrai o que crê, manifesta o que declara e honra o que recebe. O que acontece na mente, quando Deus está prestes a te abençoar, é uma revolução silenciosa. Ele muda o invisível antes de manifestar o visível. Ele te faz enxergar o milagre antes que ele aconteça. E quem aprende a enxergar assim, nunca mais vive como antes, porque agora entende que a fé não é fechar os olhos, é abrir a mente. Então, se essa mensagem falou com você, escreva aqui nos comentários: eu estou pronto para o que Deus vai fazer. Declare isso como um ato de fé, como quem abre a mente e o coração para o novo de Deus. E se essa palavra fez sentido para você, curta esse vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa dessa transformação mental. Porque quando uma mente desperta, o mundo inteiro muda ao redor dela. O céu já começou o movimento. Agora é com você. Mantenha a mente firme, o coração leve e a fé acesa. A bênção está mais próxima do que você imagina. Agora que já sabe o poder da sua mente, se inscreva no canal, deixe seu like. Obrigado por assistir mais um Abundantemente.